Olá, eu sou o Dr. Rui Badaró e estamos no segundo Summit ESG do escritório Badaró e De Luca. Hoje nós temos a grata satisfação de receber o Dr. Renato Folino, sócio da XP Inc., Head de Wealth Planning da XP Privates, com mais de 30 anos, pessoal, de experiência no mercado financeiro, sendo os últimos 18 anos no negócio de Wealth Management em posições de liderança em instituições financeiras de grande porte no mercado brasileiro, como Unibanco, Itaú e UBS. Se não bastasse isso, pessoal, Renato foi responsável pelo desenvolvimento do conceito de Wealth Planning no mercado de Private Bank no Brasil. E não acabo por aí. Renato é graduado em administração pela ESPFGV, com MBA em finanças pelo IBMEC, é profissional certificado CFP desde 2004 e Trust and Estate Practitioner desde 2011. Além disso, não menos importante, ele é membro fundador do STEP, Brazil Branch, Society of Trust and Estate Practitioners. Renato, muitíssimo obrigado por aceitar o nosso convite para conversar com todos aqueles que acompanham o segundo Summit ESG do Badaró e De Luca, sobre a temática de investimentos offshore. Tudo bem contigo? Tudo bem, Badaró. Eu que agradeço o convite. É um grande prazer estar aqui com vocês. Espero poder contribuir com essa pauta, que é bastante importante e que nós tivemos mudanças significativas recentemente no Brasil. E a gente vai tentar explorar um pouquinho aqui como isso ficou, o que é possível fazer, pensando um pouco nas estruturas e no planejamento sucessório do patrimônio das famílias que estão fora do Brasil. Eu acho que a ideia é isso, é bater um papo com você aqui, conversar um pouquinho sobre o assunto e trazer algumas informações importantes aqui nessa discussão. Polino, planejamento jurídico patrimonial, societário, sucessório, que é uma temática em voga nos dias atuais, não só para aqueles que possuem patrimônio, mas também para aqueles que desejam efetivamente organizar o seu patrimônio imobiliário e mobiliário. Mas fica uma advertência a todos que nos acompanham: fujam dos aprendizes de feiticeiros, porque esses que vendem soluções prontas para o caso concreto, tenham a certeza de uma única coisa: não trazem uma solução real. Concorda, Folino? Concordo plenamente, Badaró. Uma coisa que eu sempre falo nesses últimos 18, 20 anos aí que eu tenho conversado bastante com as famílias no Brasil, é que esse trabalho que a gente faz de planejamento patrimonial está longe de ter ou está longe de ser uma receita de bolo, né? Não existe uma caixa mágica que você joga tudo ali dentro e tudo está resolvido. Exatamente. Isso é função de algumas coisas, de algumas características familiares, né? Entender como é que é a estrutura familiar, estrutura patrimonial, saber do que nós estamos falando, né? De imóvel, dinheiro, empresas, patrimônio no Brasil, patrimônio fora do Brasil, e os objetivos que a família tem em relação a isso. Então, a hora que você joga tudo isso no liquidificador, sai uma infinidade de combinações. E cada solução é única, porque as famílias são diferentes, os patrimônios são diferentes, os objetivos são diferentes. Então, você pode ter situações parecidas, mas elas nunca serão idênticas. Então, cada família, cada pessoa tem o seu quebra-cabeça e a gente tem que ajudar a encontrar as peças certas e encaixar da maneira correta. É isso que a gente faz. Exatamente. Renato, sobre a temática de investimentos offshore, já pensando nas estruturas e no planejamento sucessório, em face da bendita Lei 14.754, que novidades você pode nos trazer sobre essa lei que o pessoal já tem se debruçado há algum tempo? Sem dúvida. Isso foi a gente pode dizer que foi um marco, vamos dizer assim, em relação aos investimentos offshore no Brasil. Esse assunto, pelo menos desde que eu me lembre, é, ele começou mais intensamente ali no ano de 2013, quando a gente teve a MP 627, quando a gente discutiu pela primeira vez a mudança nas regras de tributação das estruturas offshore. O Brasil, talvez, naquele momento, já era, e sem dúvida nenhuma, 10 anos depois, posso dizer isso, talvez um dos únicos países do mundo que ainda tinha essa questão do diferimento fiscal através dos investimentos offshore, né? O mundo desenvolvido já não tinha isso há muito tempo. E aqui a questão nem era uma questão legal, se era legal ou não você ter esse tipo de estrutura, isso era uma questão fiscal, uma questão tributária. Então,
país, e se a gente olhar até para o mundo em desenvolvimento, a gente pode dizer assim, né, comparando os iguais com os iguais, a gente comparando Brasil com Argentina, com Chile, com México, esses países já tinham essas regras desde a década de 70, década de 80. Então, assim, a gente realmente estava muito atrasado em relação a isso. A OCDE, que é um organismo que congrega as principais economias do mundo, já vinha cobrando do Brasil um posicionamento em relação a isso, né? De você ter mais transparência, de você ter uma estrutura fiscal um pouco mais eficiente ou alinhado com os preceitos internacionais. Isso acabou sendo feito agora com essa lei, foi aprovada no final do ano passado, onde você continua podendo ter a sua estrutura offshore, né? Não ficou ilegal você ter estrutura offshore, você continua podendo ter. O Brasil nunca criminalizou esse tipo de estrutura, mesmo ainda que você fixasse essa sua estrutura de investimentos, essa empresa offshore num paraíso fiscal. A questão sempre foi tributária, então, desde o final do ano passado, a gente tem uma lei nova no Brasil que determinou que os investimentos feitos no exterior, através do que a lei chama de entidades controladas, mas só para a gente não abrir demais isso, ou vamos tentar focar aqui na famosa empresa offshore, ou mais comumente chamada de PIC, né? Eu falo que PIC é que nem Bombril, Maisena, é mais ou menos isso. Então, a PIC é uma empresa offshore de investimentos que até o ano passado a gente tinha um benefício de só pagar imposto sobre os rendimentos que essa empresa tivesse ao longo do tempo, quando nós que somos sócios da empresa recebêssemos algum tipo de distribuição, né? Como qualquer empresa que a gente é sócio, né? Só que nesse momento, a hora que a empresa distribuísse para o seu sócio algum lucro, né, que ela tivesse oferido, nesse momento a gente tributaria. Mas se isso não acontecesse ao longo da história da empresa, esse ganho que foi oferido ao longo do tempo não seria oferecido à tributação no Brasil, legalmente falando, porque assim era a regra existente. O que foi mudado é que a partir do ano de 2024, as empresas offshore vão ser obrigadas a fazer um balanço contábil, um balanço patrimonial, apurar o lucro daquele exercício, e esse lucro passa a ser tributado todo ano aqui no Brasil pelo seu sócio, né, pelo sócio da empresa, independente da distribuição. Então, sem dúvida nenhuma, essa é uma mudança importante quando a gente olha na questão da eficiência tributária das estruturas offshore, tá? Mas, obviamente, que essas estruturas elas tinham outros propósitos, não só a questão tributária. E por isso, né, que, de uma maneira geral, essas estruturas foram mantidas intactas, do jeito que elas estavam mesmo, tendo que pagar imposto uma vez por ano, porque, do ponto de vista de sucessão e do ponto de vista de operacionalização dos investimentos, principalmente quando você opera no mercado americano, nos Estados Unidos, ela continua fazendo muito sentido, ela facilita muito, né? Então, ok, talvez a gente tenha perdido o grande benefício fiscal que era do diferimento fiscal, mas ela continua sendo muito interessante, principalmente quando a gente pensa na sucessão, porque, de uma maneira geral, o dinheiro que está lá fora investido através dessas estruturas é o dinheiro de longo prazo das famílias, é o dinheiro do legado, é o dinheiro que fica, né, para os filhos, para os netos, que isso vai para os herdeiros, e estando dentro de uma estrutura jurídica, de uma estrutura societária, ela tem vantagens muito interessantes em relação ao planejamento da sucessão. Se não bastasse isso, essa legislação do final de dezembro do ano passado, como bem apontaste, ela traz mais transparência, notadamente no que concerne o compliance. Isso ficou claro na tua fala, Folino. Mas eu tenho certeza que ela impacta diretamente o planejamento sucessório em si, né? Você poderia comentar para nós um pouco como ocorre esse impacto? Sem dúvida, porque assim, né, de uma maneira geral, vamos imaginar que você não faça uso da estrutura offshore ou da empresa offshore, né? Porque é possível que nós, pessoas físicas brasileiras, tenhamos uma conta no exterior no nosso nome, uma conta corrente num banco, como aqui no Brasil, a gente pode também abrir uma conta corrente num banco internacional, remeter um dinheiro e fazer investimentos. Então, o mercado americano talvez seja o mais próximo da gente, e é o que é usado talvez por, sei lá, 70%, 80% da população brasileira quando está falando em investimentos offshore. Só que os Estados Unidos ele tem algumas características fiscais que precisam ser observadas quanto à questão da sucessão. É importante a gente entender que mesmo nós, brasileiros, que não temos nenhum tipo de relação fiscal com os Estados Unidos, nós também estamos sujeitos a um imposto de herança nos Estados Unidos, dependendo do tipo de ativo que eu tenha em território americano, tá?
os Estados Unidos têm uma classificação que ele chama de bem de raiz americano, né? Hum. Que, de uma maneira geral, existem várias coisas, mas as mais importantes, imóveis, né? Então, se você tiver um imóvel em território americano em seu nome, quando você vier a faltar, a sua família tem a obrigação de recolher até 40% de imposto de herança nos Estados Unidos para o governo americano, tá? Isso é uma questão. Quando a gente olha em relação ao mercado financeiro, ação de empresa americana também é um ativo que está sujeito a esse tipo de retenção. Exemplificando, se eu quiser ter uma empresa, se eu quiser ter uma ação da Apple no meu portfólio, por exemplo, ou da Coca-Cola, ou da General Motors, ou da Meta, qualquer uma dessas, a hora que eu vier a faltar, este pedaço do meu patrimônio que está investido nesse tipo de papel, nesse tipo de ativo, nesse tipo de ação, também estará sujeito à retenção do imposto de até 40%. Então, ter um investimento no mercado financeiro americano direto na pessoa física não necessariamente é eficiente, tá bom? Além disso, existe uma questão. Desculpa, você quer fazer um Não, não, ponto? não. Continue, dá tempo de eu fazer o comentário Então, depois. então tá bom. Além da questão operacional, o que eu quero dizer com isso? Que quando uma pessoa falece e ela é titular de uma conta corrente nos Estados Unidos, a primeira coisa que a instituição financeira faz é bloquear esta conta, porque ela precisa cumprir um processo junto ao IRS, que é a Receita Federal Americana, para poder transferir esse patrimônio para os herdeiros ou para os beneficiários daquela conta. Existe um documento muito comum nos Estados Unidos que os correntistas assinam, que se chama Transfer on Death, que é você indicar para quem vai o dinheiro no caso do seu falecimento. Mas as pessoas precisam prestar atenção de que esse documento ele é só um indicativo, ele não é uma sucessão automática. Independente de eu ter esse documento assinado, que é um guidance para que o banco possa transferir o dinheiro para quem eu quero, o banco, a instituição financeira, precisa cumprir esse rito junto ao IRS, porque o IRS precisa saber se tem beneficiário americano ou não na conta, se tem ativo de raiz americana para ele poder recolher o imposto. Então, ele faz esse escrutínio na conta e aí sim ele libera isso para que seja transferido para os herdeiros. Esse é um processo que pode durar dias, semanas ou meses. Então, você pode ter sua. Você, modo de dizer, porque a gente não estará mais aqui para ver, mas a família terá a conta daquela pessoa bloqueada até que se resolva essa questão junto ao IRS. Então, essa é uma característica interessante das contas de pessoa física. Eu fiz todo esse preâmbulo para mostrar por que é importante a gente ter a companhia offshore. Porque a hora que você faz o investimento no mercado americano através da empresa offshore, quem é titular desta conta nos Estados Unidos é uma empresa. Né? Você é sócio de uma empresa que, de uma maneira geral, está fora dos Estados Unidos, né? Eu coloquei aqui no começo das nossas conversas que o Brasil não tem nenhum problema de que a gente tenha estruturas em offshore, mesmo que elas sejam sediadas em paraísos fiscais. Né? Então, é comum que essas empresas sejam montadas nas Ilhas Cayman, em Bahamas, em BVI, são talvez as três mais conhecidas e mais usadas pelos brasileiros, ou pelo mercado de uma maneira geral. Então, vamos imaginar que a empresa esteja sediada nas Bahamas. Esta empresa tem uma conta de investimento nos Estados Unidos. Então, o dinheiro, apesar da empresa estar sediada nas Bahamas, não fica nas Bahamas, vai ficar nos Estados Unidos. Só que a titularidade desta conta é de uma empresa. Nós, pessoas físicas, passamos a ser sócios da empresa. Então, quando a gente vier a faltar, o que aconteceu nos Estados Unidos? Nada, porque a empresa não morre. Então, a conta continua existindo, você não tem nenhuma solução de continuidade, ela vai continuar sendo movimentada pelos diretores da empresa, então também é super importante que nessa estrutura você, como sócio, não seja o único diretor da empresa, não precisa ter outros sócios, mas ter outros diretores é saudável, porque nesse momento os outros diretores podem tomar decisões pela empresa. Então, a conta não é bloqueada, a conta continua sendo investida até que se resolva a questão sucessória das cotas daquela pessoa que veio a faltar. E quando eu faço investimento nos Estados Unidos através de uma empresa, eu também não preciso me preocupar que tipo de ativo eu posso comprar ou não na minha conta. Por quê? Porque justamente eu não tenho sucessão nos Estados Unidos. A sucessão vai acontecer, neste caso, do meu exemplo, nas Bahamas. Então é lá que a gente vai ter que olhar e lá o processo é muito mais simples. Então eu tenho muito mais liberdade de investir no mercado financeiro americano sem a possibilidade da incidência do imposto de herança lá, que, como eu falei para vocês, chega a 40%. Então, por isso também que mesmo tendo que pagar o imposto uma vez por ano sobre o lucro oferido por essas empresas a partir de 2024, a grande maioria das famílias resolveu manter a estrutura do jeito que ela estava, porque, de novo, como o propósito ali não era só tributário,
o propósito também, e muitas vezes muito mais sucessório, de governança, essas estruturas mantiveram essas características e continuam sendo muito eficientes quando a gente pensa nisso, entendeu? O comentário que eu ia fazer, Folino, era Uhum. estritamente jurídico, para aqueles que nos acompanham, que acabam sendo profissionais da área do direito, Uhum. no sentido de que é de suma importância que aquele que vá organizar, estruturar, realizar o planejamento jurídico patrimonial, sucessório, societário, no braço jurídico, conheça direito internacional privado. Você deu um exemplo claríssimo. Se o bem imóvel estiver localizado nos Estados Unidos, segue-se a regra geral do direito internacional privado, lex rei citi, a lei do lugar onde o bem imóvel estiver situado, com a parte processual no locus regiatum, ou seja, a lei norte-americana. E existem mecanismos de, no planejamento, como você já deu a solução também, eleger uma outra jurisdição para que, por meio dela, com regras mais facilitadas ou mais interessantes para o processo sucessório, você encontre uma solução que seja viável, rápida e o mínimo dolorosa, observando o luto que a família já está a viver. É isso. Perfeito, perfeito. Eu acho que é muito isso. E, sem dúvida nenhuma, é, as coisas são em etapas, né, Badaró? Eu acho que é isso que a gente precisa entender. Então, montou-se a estrutura de investimento, mandou-se o dinheiro para ela, foi fazer os investimentos, ok. Agora a gente precisa organizar a sucessão desse patrimônio, né? Naquele meu exemplo, a gente pode continuar com ele aqui, porque ajuda, da empresa sediada nas Bahamas, quando o sócio da empresa falecer, o que que acontece? Essa é a primeira coisa que as pessoas me perguntam. Tá bom, morri. E aí, o que acontece com as cotas da minha empresa? Vamos entender primeiro que eh, o Brasil, de uma maneira estrutural, tem a regra da sucessão universal. Ou seja, eu sou obrigado a, quando eu faltar, trazer ao processo de inventário aqui todo o meu patrimônio, não importa onde ele esteja, certo? Então, o patrimônio que eu tenho no mundo inteiro vai ter que ser analisado e observado por um juiz aqui local para abrir e para fazer todo o processo do inventário, certo? Agora, na prática, o que a gente observa, e isso fruto de um artigo do Código de Processo Civil, quando os juízes abrem o processo de inventário e encontram ali um patrimônio localizado fora do Brasil, eles se julgam incompetentes para fazer a sucessão de bens localizados fora do território nacional. Nesse sentido, falando bom português, é assim, se vira, eu não vou partilhar aqui, resolva lá fora essa questão, tá? É isso que acontece. E aí a família tem que contratar um advogado, tem que abrir o processo de inventário nas Bahamas, para que isso possa ser transmitido para os herdeiros, né? Uh, não é nada complexo, tá? Mas pode ser mais um assunto que a família não tem familiaridade, né? Sem nenhum trocadilho aqui, para que possa resolver este assunto, tá? A questão é que, de uma maneira geral, para que você possa abrir o inventário nesses países, seja em Bahamas, como eu coloquei no meu exemplo, seja em BVI, seja em Cayman, você precisa que o inventário no Brasil seja resolvido, e aí sim, em posse dos documentos, formal de partilha, principalmente, você faça a tradução juramentada, apostilhe os documentos, contrate um advogado e vá para a corte de Bahamas, no meu exemplo, para abrir o inventário. E a gente sabe que no Brasil, dependendo do caso, o inventário pode durar até décadas, né? A gente sabe disso. Então, isso pode ficar parado lá fora por muito tempo. Agora, como o juiz já deu essa liberdade para a gente aqui no Brasil de resolver a questão sucessória lá fora, o ideal é que, depois que você montou a empresa offshore, você acople uma solução de planejamento sucessório lá, né? E aí você tem alguns caminhos importantes. Por exemplo, um testamento. É possível fazer um testamento lá na jurisdição, em Bahamas, por exemplo. Agora, um testamento lá, como aqui, ela não evita o processo de inventário. É só um direcionamento de como é que eu gostaria de deixar o meu patrimônio, dentro daquilo que a lei permite que eu faça usando o testamento. Lá funciona da mesma maneira. Mas quando eu tenho um testamento nesses locais, a legislação local permite que eu abra o processo de inventário independente do processo de inventário no Brasil. Então agiliza, não resolve, mas ajuda. Né? Então eu não preciso esperar que o inventário do Brasil termine para que eu possa abrir o inventário lá. E lá, de uma maneira geral, né, assim, 90% dos casos, em alguns meses isso está resolvido. Esse patrimônio é passado para os herdeiros. Obviamente
que tudo isso tem custo. Então, o testamento, ele não tem muito custo para você fazer o testamento, mas o advogado te cobra um valor considerável para executar o testamento e te representar na corte em relação a esse assunto. Então, isso é um ponto importante. Até você chegar em estruturas um pouco mais complexas, como os trusts, que são estruturas do direito da common law, não é uma estrutura que se acomoda, o que acha guarida no nosso direito civil romano, ainda que tributariamente a gente já tem, essa própria lei 14754 já trouxe vários esclarecimentos, e finalmente, né, vários esclarecimentos relacionados à questão tributária do trust, muito alinhado àquilo que o mercado entende que é verdade, porque tinha entendimentos assim completamente fora assim, sem nenhum tipo de senso, mas aí a Receita entendeu o que significa um trust e veio. Mas você não tem a estrutura, né? O que a gente tem, fazendo um parênteses aqui, é, tentando uma lei da fidúcia que está sendo analisada no Congresso, mas está muito lento, são coisas de alguns anos, de você tentar ter uma estrutura parecida com isso aqui, mas por enquanto a gente não tem. Mas mesmo assim, a Receita reconhece a estrutura e tenta, do ponto de vista tributário, esclarecer alguns pontos, tá? Mas nesses lugares, quando você faz um trust, e um trust nada mais é do que um contrato, isso é importante dizer, né? O trust ele não tem personalidade jurídica, ele não é uma estrutura. Então tem muita gente que me pergunta, é melhor ter uma PIC, né, que é uma empresa offshore, ou um trust? Aí a gente tem que explicar que isso eles não são excludentes, eles são complementares, né? Porque um é um veículo de investimento, é uma empresa. O outro é um contrato de prestação de serviço, onde você contrata um agente fiduciário, que é o trustee, dizendo, olha, eu estou te entregando esse patrimônio agora, né? Normalmente as cotas da empresa offshore, eu quero que você cuide e zele desse patrimônio como se seu fosse e entregue para os meus beneficiários, quando eu falecer, de acordo com as regras que nós estamos assinando, desse contrato que nós estamos assinando agora. Esse é o conceito geral do trust. Pode ser muito mais complexo do que isso, mas esse é o conceito básico do trust, né? Então, a hora que você faz isso, a legislação local desses países dá poder para o trustee fazer essa passagem automaticamente para os herdeiros. Ele não precisa do inventário. Então, a hora que você falece, a família avisa lá o agente registrado que toma conta da sua empresa, que tem o trust ou o trustee, dizendo, olha, faleceu, ele automaticamente vai emitir um novo certificado de ações para os herdeiros e a sucessão está feita, sem a necessidade de probate, necessidade do inventário no exterior. Então, é uma solução também que a gente pode usar, mas é uma estrutura mais cara, é uma estrutura muitas vezes mais complexa, então depende da situação, faz sentido ou não a gente usar uma estrutura de trust, mas eu particularmente gosto muito e acho que cada vez mais, principalmente com esses esclarecimentos que a Receita trouxe na nova lei, a gente tem mais segurança de usar essas estruturas para patrimônios offshore de pessoas brasileiras, entendeu? Eu concordo contigo e também gosto bastante desse tipo de contrato do trusts e vou além. Existe também a possibilidade de securitização, desde que haja justificativa para tal, ou seja, um patrimônio considerável e Uhum. a pessoa ou a família decida por ter maior mobilidade. Se não bastasse isso, Renato, você trouxe aí uma série de informações e já vou adiantando, pelo visto, trouxe uma série de soluções também, está dando consultoria por meio de sua palestra. Eu brinco, pessoal, que o Renato é um Patek Philippe, né? E agora eu tenho certeza, né? Porque ele é um verdadeiro professor nessa área, não só pela experiência, mas pela forma bastante didática com que explica um assunto que é extremamente complexo. Renato, me diga uma coisa. Com relação ainda ao planejamento sucessório, quais são os principais cuidados que você entendem que devam ser tomados frente a essa lei 14754, de modo objetivo, para além do que É, você já é, disse? eu acho que em relação à questão sucessória, é, a coisa está assim, eu acho que a coisa ficou mais clara, tá, Badaró, em relação a isso. Então, a gente já falou um pouco aqui sobre as estruturas possíveis de utilização para a gente pensar em sucessão do patrimônio offshore, principalmente aquilo que está da, das empresas offshore, tá? Uh, existe uma estrutura que se usa que eu particularmente não gosto. Eu vou explicar por quê. Não que eu acho que ela é uma estrutura que não dá para ser usada em nenhuma situação, mas ela é uma estrutura ou uma solução que tem muita gente que vende como se fosse o santo graal, né? Que é
a estrutura do joint tenancy with rights of survivorship, essa palavra, esse palavrão gigante, que na verdade nada mais é do que a propriedade conjunta das cotas da empresa. Tá? Como se fosse uma conta conjunta no Brasil, onde você não tem, você tem alguns correntistas na conta, mas o dinheiro é de todo mundo, entre aspas, tá? Bem entre aspas. Lá fora, esse trato societário, que na verdade é simplesmente você dizer que as cotas, que as cotas da empresa estão em regime de joint tenants, os tenants, né, os joint tenants, eles são, então, pai, mãe e filhos estão todos sócios da empresa sem participação definida. Todo mundo é dono de 100%. Então, olhando para a legislação lá, local, o que significa isso? Significa que a hora que um dos sócios vier a faltar, de novo, é só você avisar o agente registrado lá que toma conta da tua empresa que uma pessoa faleceu, automaticamente ele simplesmente vai tirar aquela pessoa do quadro societário da empresa e vai emitir os novos certificados de ações sem aquela pessoa que faleceu. Está resolvida a sucessão. Não tem custo, só para a emissão dos novos certificados de ações, não tem absolutamente nada e está simples. E aí, quando você pensa, olha, aí você fala, pô, é isso que eu quero. Tá muito simples, eu não preciso ficar pagando o trust, eu não preciso contratar um advogado para fazer o inventário, nada. O problema, como é que se diz, o diabo mora nos detalhes, né? Então, o problema é a gente entender como é que a gente enxerga isso, ou como é que a legislação brasileira conversa com isso. Por quê? Porque os agentes são brasileiros. De uma maneira geral, a pessoa que faleceu brasileira, residente fiscal no Brasil, os herdeiros brasileiros, residentes fiscais no Brasil. Então, o nosso Código Civil não pode sair da mesa. Ele tem que ser observado na hora que a gente fala em sucessão, né? De uma maneira geral, o direito internacional diz que a lei de sucessão que deve ser obedecida é a lei do último domicílio fiscal da pessoa que faleceu. Então, a gente precisa olhar isso. E como é que a legislação brasileira enxerga isso? Primeira coisa, eu falei que é muito comum as pessoas quererem colocar pai, mãe e filhos dentro de uma estrutura como essa, tá bom? Mas, de uma maneira geral, quem manda o dinheiro é o pai. Era o pai que tinha o dinheiro que mandou. Só que ele se esquece que todo mundo virou sócio da empresa. Ah, então todo mundo tem que declarar. Primeiro, sim, porque quando você tem um patrimônio fora do Brasil, você é obrigado a declarar. Então, os filhos precisam declarar também. Ah, legal, ótimo. Mas eles não têm origem, eles não mandaram dinheiro para lá. Então o que é isso? Doação, né? É uma transferência não onerosa. Eles receberam um patrimônio e não pagaram nada por isso. Portanto, doação. ITCMD, tá bom, vou pagar o ITCMD. Sobre que valor se todo mundo é dono de 100%? Então, assim, e desculpa, essa pergunta eu não sei responder, tá? Nem esperem, porque eu não vou responder. Essa é uma zona cinzenta que existe que ninguém consegue explicar, né? Existem Como? Se todo mundo. diversos. Eu vou fazer uma parte. Claro, Eu sei claro, por que favor. você merece todos os holofotes, mas eu preciso fazer uma parte. Existem Claro, diversos pareceres sobre esse assunto, mas é realmente nebuloso. Não é só uma zona nebuloso. cinzenta. E É se não nebuloso. bastasse isso, eu vou traduzir numa frase, é tudo isso que você apontou. Todo problema complexo, Renato, existe uma pessoa que vai surgir com uma solução extremamente rápida, bonita, fácil e completamente errada. É isso. Desconfie. Quando for assim, Desconfie. É isso. desconfie. Desconfie. Exatamente É isso. isso. E o joint tennis é um pouco disso. Sem falar no fato de que, vamos imaginar que os filhos casaram, tiveram filhos, ó, e aí, né, bater na madeira, a gente não quer isso que aconteça, vamos imaginar que um dos filhos venha a falecer antes dos pais. Pela lei brasileira, quem são os herdeiros dessa pessoa? É o cônjuge e os filhos dele, não são os pais e os irmãos. E você está transferindo automaticamente patrimônio para os pais e para os irmãos. De novo, é um problema. Né? Então, assim, então, de novo, só para não falar que eu abomino essa estrutura, o que não é verdade, eu acho que ela pode ser usada, por exemplo, quando você tem um casal sem filhos. Um é herdeiro do outro, de uma maneira geral, então ok, funciona. Mas não tentem colocar os filhos dentro dessa estrutura, porque isso vai gerar mais problema do que solução. Então, essa é uma coisa em relação à questão sucessória das companhias offshore, que eu acho que as pessoas precisam evitar. É o que você falou. Talvez o caminho mais fácil não seja o melhor, tá? Presta um pouco de atenção quando te ofereçam, ou quando te oferecerem soluções mágicas e mirabolantes. Questione, pergunte, porque eu acho que sempre tem coisas para a gente prestar atenção. No resumo da ópera, você colocou muito bem a necessidade de se observar, no caso concreto, a solução adequada, de modo que seja efetivamente tailor-made. Quem Uhum, busca planejamento, busca alguém que saiba planejar. E planejar, obrigatoriamente, é um jogo de xadrez em que você deve observar não só
aquilo que é apresentado como problema, mas todos os consectários, tudo que está anexo, tudo que é apêndice e pode trazer consequências por fato concreto. Nesse exemplo que você citou, agora, dos filhos, o filho casou, opa, o senhor vai casar? A nossa opção foi a joint tenant, ok, mas, meu caro, o seu casamento, qual é o regime de comunhão? Uhum, Segundo uhum. passo, o senhor já fez um testamento? Terceiro, aplica-se efetivamente para a nossa família a partir de agora essa estrutura de planejamento? Sim ou não? E não se faz planejamento, salvo o melhor juízo, você está aqui para me corrigir ou para confirmar em 2 meses, em 90 dias. Ao contrário. De Você, jeito nenhum. É. para organizar, normalmente você tem pelo menos aí alguns anos para criar a estrutura correta e então começar a implantação dela. É isso. Perfeito, é isso. Planejamento é uma coisa que requer tempo. Você não faz da noite para o dia. Você tem que desenhar, você tem que amadurecer a ideia, você tem que testar, ver se funciona, se não funciona. E esse processo, Badaró, tem mais ainda. Ele deve ser revisto de tempos em tempos. Porque muitas vezes as pessoas também falam, não, já resolvi, está tudo resolvido. Família é um organismo vivo, muda toda hora. Tem gente nascendo, tem gente morrendo, tem gente casando, tem gente descasando. Então, assim, tem que olhar. É super importante isso. A lei muda toda hora. A legislação brasileira, principalmente a legislação brasileira, muda toda hora. A gente precisa olhar. O patrimônio, eu tinha uma empresa, vendi, agora eu tenho dinheiro. Mudou, a gente precisa olhar. Então, assim, tem várias coisas que vão acontecendo ao longo da vida das pessoas que essas estruturas têm que ser adaptadas, né? A hora que você resolveu fazer o planejamento, desenhou, implementou, é só o começo, não é o fim. A partir daí, de tempos em tempos, a gente tem que olhar de novo para dentro para saber se tem alguma alteração para ser feita, se precisa dar um ajuste, se aquilo já não faz mais sentido. Tem várias coisas que têm que ser feitas, mas é o que você falou, é tempo. Tempo é uma variável aqui fundamental no processo de planejamento. Esquece. Eu sempre falo que, principalmente quando você está falando de sucessão, o melhor momento para você pensar nisso é quando você não precisa, né? Óbvio, porque fazer em cima do laço, a chance que você tem de fazer alguma coisa errada é muito grande. Então pensa nisso antes, porque talvez a única certeza que a gente tenha na vida é que a gente não vai ficar aqui para sempre. Eu sei que não é um assunto fácil, mas isso não vai acontecer. Então, quanto antes a gente começar a pensar nesse assunto, mais fácil e talvez mais eficiente seja as decisões que a gente vai tomar daqui para frente, entendeu? E outro ponto que me preocupa bastante, não há uma cultura no Brasil, Renato, de planejamento. O Sim. brasileiro parece que ele nasce e é educado em cima de uma cultura reativa, Uhum. nunca de organização, de planejar, de prever o futuro, como ocorre já em outras jurisdições. Eu tomo, por exemplo, um caso que temos, um não, dentre os diversos casos, mas um é na Europa em que uma família praticamente perdeu 50% do patrimônio porque o patriarca resolveu que não ia fazer a sucessão em vida, ou seja, não ia transmitir os bens em vida, e todos os bens estavam numa jurisdição que tributava nas alturas, como é a praxe na grande maioria dos países do mundo, salvo honrosas exceções ainda, né? Sim. E, Um caso clássico é o caso da família que era dona da Samsung na Coreia. Isso foi clássico. O governo coreano virou sócio da empresa, porque não tinha como pagar o imposto. É isso. Basicamente foi isso. 40, sei lá, 50% de imposto que tinha que pagar, não tinha dinheiro, porque imagina quanto valem as ações da Samsung. Então o pois é. governo virou sócio. Só isso. Porque não tinha. Então, chega nesse nível o negócio, entendeu? Exatamente. Vamos voltar para a Lei 14.754. Eu vou bater nessa tecla Claro. bastante, que eu entendo bastante importante. Com relação à tributação de aplicações em fundo de investimentos, e aliás, aplicações em gerais no exterior, Uhum. algum cuidado específico quando isso é feito na pessoa física, na jurídica? Qual a repercussão para o Brasil? O que você enxerga que essa lei trouxe de diferente? Você sabe que eu digo que até melhorou, tá, Badaró? Falando sério. Só para a gente ter uma ideia. A regra de tributação, ainda que você tenha acabado com o diferimento fiscal, mas você equalizou a alíquota de imposto, né? Tinha uma discussão de que os investimentos que a gente fazia fora do Brasil, a Receita entendia que, de uma maneira geral,
todos os rendimentos, eu acho que até que tinha um entendimento errado, mas de qualquer maneira, todos os rendimentos oferidos fora do Brasil deveriam ser tributados como ganho de capital. Tá? Inclusive cupom de bonde, que é uma coisa que não faz sentido, mas ok, a Receita entendia isso. Com exceção de dividendos, né? Que eram tributados como renda aqui no Brasil, tabela progressiva, com a alíquota máxima de 27,5%. Tá? Essa era a regra anterior. A regra atual equalizou tudo a 15%, inclusive os dividendos. Então, aquele dividendo que eu receberia da minha empresa offshore, quando fosse distribuído, que eu pagava 27,5%, hoje eu pago 15%. Então, aquele imposto anual que eu vou ter que pagar, a despeito de ser anual, é uma alíquota de quase metade do que eu tinha antes, 15% de imposto. Então, isso ficou bom. Outra coisa que a lei trouxe, aí mais relacionada às contas de pessoa física, de investimento sem a companhia offshore, é que quando eu tinha, na regra passada, quando eu investia dinheiro lá fora, através do meu nome, como eu falei, pessoa física, né, tem uma conta lá de investimento, qualquer rendimento que eu recebesse na minha conta, independente desse dinheiro voltar ou não para o Brasil, eu deveria oferecer a tributação aqui até o último dia útil do mês seguinte ao mês que eu recebi esse rendimento. Então, um cupom de um bonde, um dividendo de uma ação, vendi um fundo com ganho de capital, vendi uma ação com ganho de capital, tudo isso era ganho que deveria ser tributado aqui naquelas alíquotas que a gente falou, mas sempre no mês seguinte, né? Isso era o carnê-leão. Todo mês você tinha que pegar o extrato do banco lá de fora, ver se eu recebia algum tipo de rendimento, fazer o cálculo do imposto, gerar o DARF no mês seguinte lá pagar. Essa era a regra. Eles facilitaram muito esse processo, porque agora eu só pago uma vez por ano e dentro da minha declaração de imposto de renda. Então, o que vai acontecer em 25? Não é? Na minha declaração de 25, ano base 24. Eu vou dizer para a Receita, olha, o ano passado eu tive tanto de rendimento offshore. E automaticamente o sistema vai calcular os 15% e você vai lá e vai pagar o imposto. Tá? É assim que vai funcionar. A apuração, não a apuração do imposto, mas a apuração do ganho continua sendo mensal porque é no dólar do dia que você recebeu aquele rendimento. Mas você vai somar tudo isso e vai calcular 15% de imposto e pagar uma vez por ano só na sua declaração de imposto de renda do ano seguinte. Então, facilitou muito esse processo, tá? Em relação a isso. Então, teve coisas que facilitaram bastante. Outra coisa que ficou mais interessante, a compensação de lucros e prejuízos do exterior. A regra é muito melhor do que no Brasil. Aqui eu não consigo compensar renda variável com renda fixa. Imagina, renda variável com renda variável, renda fixa com renda fixa, algumas coisas, né? Agora, prejuízo de renda fixa, de maneira geral, eu jogo fora. Lá fora, não. Lá fora eu compenso todos os lucros e prejuízos que eu venho a ter de investimentos no mercado financeiro, não importa que tipo de papel. Se eu ganhei dinheiro com ação, perdi com fundo, eu compenso. Se foi, ganhei com bonde, perdi com ação, eu compenso. Então, tudo isso você pode compensar o tempo todo, dentro do exercício, né, obviamente. Então, ficou bom também. Então, você tem essa possibilidade. Então, não ficou tão ruim assim. Né? Eu acho que, principalmente para os investimentos feitos direto na pessoa física, sem falar na questão sucessória, que é muito melhor você ter a empresa offshore, mas para pequenos volumes também, muitas vezes, Badaró, não faz sentido ter empresa offshore. Se for investir 100, 200 mil dólares fora do Brasil, uma empresa offshore pode ficar caro. Então, talvez o ideal seja você investir isso através de um fundo de investimento, onde você só vai ter imposto quando você resgatar as cotas. Então, tem alternativas para isso, tá? Então, mas o investimento fora do Brasil através da pessoa física, o operacional, a burocracia ficou muito mais fácil. Renato, são duas perguntas já em guisa de conclusão, né? Porque eu sei que o teu tempo é extremamente caríssimo, né? E é uma honra Não, não é ter tanto aqui. assim também. A primeira delas, logo no início da nossa fala, né, da tua palestra, você comentou que com essa legislação, com a 14754, o Brasil efetivamente deu um passo muito importante no sentido de se alinhar às últimas tendências ou aquilo que é feito no cenário internacional, até como um mecanismo de participação efetiva na OCDE. Uhum. E com a reforma tributária que está aí em franco andamento, né? Não sabemos ainda o resultado que sairá dela, mas você consegue visualizar que os esforços feitos ainda pelo legislador caminham para que nós efetivamente ingressemos no cenário internacional, participando de modo efetivo da OCDE e alinhado às melhores práticas? Eu acredito que sim, tá? Ainda que a reforma tributária que a gente vai ter não é a ideal, mas a possível, né? A gente sabe que é sempre complexo essa discussão, porque eu gosto eu brinco um pouco falando sério que todo mundo é a favor da reforma tributária desde que não mexa no seu, né?
Então, assim, essa discussão é complexa, porque a hora que você mexe num setor, no outro, não, mas espera aí, aqui não precisa, vamos resolver, aí você tem exceção aqui, exceção aqui, exceção aqui, exceção aqui, isso complica um pouco, né? A gente está falando de um IVA aí na casa dos 26, 27%, o que não é nada baixo. Então, assim, é em função dessas exceções que você acaba abrindo. Então, ainda assim, eu acredito que é um passo, sim, na frente, no sentido de você ter uma estrutura um pouco menos caótica, né? Porque a estrutura tributária brasileira é caótica no final do dia. É uma coisa que é absurdo. É você ter o mesmo negócio, porque é verde, porque é vermelho, tributa de maneira diferente. Então, assim, são coisas assim, completamente fora da caixa. Então, eu acho que sim, a tentativa é de você pelo menos organizar um pouco mais isso. E a expectativa é essa, mas a gente sabe que essa reforma tributária sendo aprovada, né, e pelo que a gente tem percebido no Congresso, isso deve acontecer ao longo desse ano, é, ainda demora pelo menos 10 anos para entrar em operação. A gente vai ter um regime, um período de, Duplo. de duplo, que não sei se vai ser mais fácil ou se vai ser pior, né? Porque vai ser complexo, mas ainda assim tem um período de transição, é essa palavra que eu estava tentando achar, que vai ter os dois sistemas trabalhando ao mesmo tempo. Então, não é simples, tá? Não é simples. Mas eu acho que já é um passo nessa direção, com certeza. O sistema tributário brasileiro, ele é vetusto e ele é caótico efetivamente. Se você pensar que você tem 27 ITCMDs, né, alíquotas de ITCMD, nos entes da federação, você já toma um susto. Se for estrangeiro querendo investir aqui, dá um passo atrás e fala, não sei se eu vou investir no Brasil, porque eu vou ter que contratar uma equipe inteira para me ensinar o sistema tributário brasileiro, né? Você tocou nesse assunto, eu lembro de uma história que eu estava conversando com um cliente, sei lá, um mês atrás, mais ou menos, e ele contou isso, que ele vendeu uma empresa brasileira, a empresa dele aqui, para uma empresa alemã, assim, é, incomparavelmente muito maior que ele, certo? Ele falou que a maior dificuldade foi explicar para os alemães que a empresa dele, que era um décimo da empresa alemã, tinha uma área fiscal tributária de 40 pessoas, e a empresa dele na Alemanha tinha 3 pessoas. Então, ele falou, mas como assim? Você entendeu? Então, é isso, esse é o Brasil. Esse é o Brasil, porque realmente você precisa realmente fazer pós-graduação e mais do que isso para poder entender. E se a gente entende aqui o sistema tributário brasileiro, a gente consegue trabalhar em qualquer país do mundo, porque realmente o nosso é completamente fora, assim, não tem, é nonsense total. Renato, palavras finais sobre planejamento sucessório. Aquele que deseja fazer e aquele que pretende entrar nessa área para atuar. O que você sugere? Bom, para quem deseja fazer, eu acho que comece a pensar nesse assunto o quanto antes, tá? É, eu preciso dizer que é verdade também que a gente tem quebrado alguns tabus, né, ao longo desses anos. Falar de sucessão há 20 anos atrás era muito mais difícil do que hoje, entendeu? Há 10 anos atrás era muito mais difícil do que hoje. Eu tenho certeza que hoje vai ser muito mais difícil do que será daqui a 10 anos. As pessoas no Brasil têm começado a perceber que isso é um assunto muito importante, né? Principalmente na organização do patrimônio familiar. Se você não quer deixar um problema para sua família, é melhor você começar a pensar nisso antes. E outra coisa que eu tenho percebido é que isso não é mais uma exclusividade dos clientes de grande patrimônio, tá, Badaró? Assim, isso sempre foi uma exclusividade dos clientes de private bank, famílias com patrimônio vultoso. Isso não é mais verdade. Tem pessoas com patrimônios normais, vamos dizer assim, que já começam a se preocupar com esse tipo de assunto. E é bastante saudável isso, tá? Eu acho que essa é uma preocupação que a gente precisa ter o quanto antes, né? Claro, não é para ninguém sair correndo, fazer nada, mas é pensar no assunto. Como eu disse, planejamento é um processo. Você precisa pensar, você precisa dormir, você precisa acordar, você precisa dormir, você precisa acordar. E aí sim começar a tomar as decisões que precisam ser tomadas. Eu acho que isso é importante, tá? E para quem quer entrar nessa área, prestem atenção nas oportunidades. Como eu disse, tem muita coisa acontecendo e não é mais só o mercado de private bank que está focado nesse assunto. As pessoas cada vez mais têm pensado nesse assunto e, portanto, isso gera um monte de oportunidade. Acho que é questão de perceber como é que o mercado tem caminhado e se aproveitar disso. Renato Folino, muitíssimo obrigado por participar conosco do segundo Summit ESG. Aliás, está aí a justificativa: governança. Não é possível planejar sem que você tenha uma boa governança. Então, está dentro do G. Renato Folino, muitíssimo obrigado pela aula. É Imagina. magnífico conversar contigo. Foi um Palavras grande finais prazer. para Obrigado, aqueles que estão acompanhando. obrigado pelo convite. Espero que tenham aproveitado
E estou super à disposição para a gente continuar essa conversa a hora que você precisar. Um abraço para todos. Um abraço a todos.